Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21. Quem encontrou faz um barulho aí. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Senhor Deus, mais uma vez a Bíblia nos mostra que o Senhor é o Deus que ouve as orações, que os ouvidos do Senhor estão inclinados a ouvir a oração que sai deste lugar através do coração dos teus filhos. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, e é por isso, ó Pai, que esse povo se reúne nesse primeiro dia de um novo mês, para consagrar esse novo semestre ao Senhor. Meu Deus, eu creio que essa data, que esse domingo, pode ser a virada de tanta gente, uma vez que é o primeiro dia de uma nova semana, o primeiro domingo de um novo mês, o primeiro domingo de um novo semestre. O Senhor, que é o Todo-Poderoso, está vendo os teus filhos na tua casa te buscando, fazendo a coisa certa, na direção do Deus certo. Nós queremos ouvir a tua palavra, porque ela é o nosso alimento, alimento precioso, é o que nos fortalece, é o que nos renova, é o que nos levanta, é o que tanto nos abençoa e nos motiva. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí dando glória a Deus. Isaac era um milagre, não é? E ele tinha consciência disso. E quando eu tenho a consciência de que eu sou um milagre, eu não deixo de buscar relacionamento com esse Deus que fez de mim um verdadeiro milagre. Isaac é o filho de Abraão. Abraão, aquele que foi chamado por Deus, estando ele ainda em Ur dos Caldeus. Deus lhe fez promessas, mas também lhe deu direções. Ele ouve as direções de Deus, e seguindo as direções, ele vai alcançando as promessas, porque não tem como ser diferente. As promessas Deus só coloca nos lugares em que Ele me deu a direção para passar. É como se fosse uma rota, a rota da vitória, a rota do sucesso, de modo que se eu pegar atalho, eu perco o presente precioso que está naquele caminho à minha espera, o caminho que Deus apontou para andar. Abraão vai seguindo na direção que Deus vai dando, e vai provando daquilo que só Deus pode fazer, porque sempre é assim que acontece. A promessa maior seria um filho que viria através de sua esposa, de Sara. A gente sabe o que acontece naquele período de tempo, enquanto essa promessa não se cumpria. Abraão vai colocando o sentimento de pai na direção de algumas pessoas, para tentar enganar o próprio coração, para que o coração não sofra mais enquanto ele espera uma promessa. Ele começa a tratar o sobrinho como se fosse filho, mas não era filho. Ele começa a tratar Eliezer, que era um empregado, como se fosse filho, mas não era filho. O que Abraão está tentando fazer é enganar o próprio coração, para que o coração pare de sangrar por dentro, porque ainda não tem um filho. Aí ele se deita depois com a serva, com a escrava Agar, vai ter um filho com ela, que é Ismael. Ismael é filho, mas Ismael não é a promessa que Deus fez a Abraão. A promessa é que o filho nasceria de Sara, mas tinha o problema, porque Sara era estéril e já avançada em idade. Mas no tempo certo, e de acordo com a Bíblia foi isso que aconteceu, no tempo certo Deus visitou a Sara, e Sara concebeu, deu à luz a um filho. O texto vai dizer, e Deus fez conforme havia prometido. Mas Deus não prometeu? Se prometeu, Ele vai fazer, só que é no tempo dele. Isaac nasceu. Então, quando Isaac nasce, todo mundo sabe que se trata de um milagre. É uma idosa, que ela acabou de dar à luz, e essa idosa ainda era estéril, foi estéril a vida inteira. Então, quem olha para Isaac sabe, ele é um milagre. De modo que Isaac vai crescendo e ouvindo isso. Isso vai gerando muita coisa boa dentro de Isaac. Eu sei que tem gente que está aqui comigo que cresceu ouvindo o contrário.
Mas entenda, Isaac vai crescendo e quem olha para ele diz: olha, é um milagre. Eu fico imaginando Isaac encontrando com as pessoas na rua e as pessoas dizendo: olha, você sabe que você é um milagre, né? Todo mundo aqui sabe que você é um milagre, menino. Sua mãe não podia ter filhos, sua mãe já era idosa quando concebeu você. Então ele vai crescendo ouvindo isso. E gente, crescer ouvindo isso, repito, gera em nós sentimentos poderosos. Eu sei, insisto em dizer que tem gente aqui que cresceu ouvindo o contrário. Cresceu ouvindo que não presta, cresceu ouvindo que nunca vai chegar a lugar nenhum, cresceu ouvindo que depois que você nasceu é que o seu pai foi embora, então você foi a razão da destruição do casamento. Cresceu ouvindo: eu nunca quis ter filho. Eu sei que você cresceu ouvindo isso. Mas o fato de você ter crescido ouvindo isso não quer dizer que você precisa continuar ouvindo isso. Apóstolo, mas meus pais não dizem mais, realmente não dizem mais isso para mim. Tudo bem, mas será que você não fica dizendo isso para você todo dia? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Lá atrás você não escolheu ouvir tudo aquilo que ouviu, mas agora é você que escolhe o que vai dizer para você mesmo. Você agora tem um poder da escolha. Você agora decide se você vai continuar ouvindo isso, falando isso para si mesmo e ouvindo isso, ou se você vai começar a fazer afirmações poderosas na sua própria direção, com base naquilo que Deus já te prometeu. Se eu fosse você, eu não perderia mais nenhum dia, e eu começaria a mudar o discurso, quando o assunto é a sua própria vida. Já chega de dizer que nasceu para sofrer, já chega de dizer que foi um erro, já chega de dizer que não tem jeito, já chega de dizer que todo mundo te abandona, que todo mundo te engana, que as pessoas só se aproximam de você para te machucar. Já chega de falar isso para si mesmo, porque enquanto você continuar dizendo isso para si mesmo, é isso que você vai ouvir. E tudo aquilo que a gente ouve gera em nós sentimentos, que gera em nós um comportamento. Então muda o que você fala, você vai mudar o que você ouve, e por consequência vai mudar o que você vive. Isaac cresce ouvindo pessoas dizer para ele: nasceu para vencer. E por que eu não posso também agora começar a ouvir isso? Por que você tem quantos anos? Andou sem óleo, hein? Por que você, com 35 anos, também não pode começar a ouvir isso? Por que a Dayana não pode começar a ouvir isso? Por que a missionária Fabiana também não pode começar a ouvir isso? Uma vez que essas afirmações, no mundo espiritual, ainda mais com base na palavra, se tornam decretos sobre a nossa vida. Por que olhar para a sua família e dizer: para o meu filho não tem jeito? Se na verdade uma afirmação com base em uma promessa de Deus se torna um decreto poderoso para a sua família. Ao invés de chegar para o seu filho agora, olhar para ele, ou quem sabe até mesmo pensar, falar no pensamento que para ele não tem jeito, você vai olhar na direção daquele mesmo filho e vai dizer: vai ser um grande homem de Deus, vai ser uma menina de Deus a minha filha, a minha casa é abençoada, Deus não me deu filhos para a vergonha, eu não casei para separar, a minha família será poderosa. Começa a ouvir coisas diferentes. Mas não tem ninguém que me diga. Diga para você mesmo. Isaac cresce ouvindo coisas poderosas. Essas coisas poderosas vão gerando sentimentos. E esses sentimentos passam a fazer parte da vida de Isaac. Antes de morrer, Abraão se preocupa com a continuidade. Ele quer que o filho dele, Isaac, case com uma pessoa certa. Ele chama o seu amigo, naquela altura já não era mais só um empregado, né? Ele chama o seu amigo Eliezer, o seu melhor amigo, envia Eliezer em uma missão, trazer uma noiva para Isaac. Enquanto Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac em uma terra distante, quando a gente analisa o texto, o que Isaac foi fazer? Foi para o campo orar. Ele sabe que o pai mandou alguém buscar uma noiva para ele. Ao invés de ir para a Netflix, ele vai para o campo orar. Ao invés de ir
sentar e segurar na manete do Free Fire lá, ele vai para o campo orar. No campo ele está em oração. Por quê? Por aquilo que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? A decisão acerca do casamento dele. Então Isaac, crescendo, ouvindo que nasceu para dar certo, ele agora, no que tange a família, ele quer que a família dele seja uma resposta de oração. Então ele vai para o campo orar. E a gente pode imaginar o que ele estava falando com Deus. Senhor, que a mulher que estiver vindo seja uma escolha do Senhor para mim. E quem é que aparece? Aparece Rebeca. Rebeca vem. E Rebeca é a escolha de Deus para Isaac. Eu vou repetir e já te digo por quê. Rebeca é a escolha de Deus para Isaac. Então vamos lá. Quem escolheu Rebeca? Quem escolheu Rebeca? Então Deus escolhe uma Rebeca para Isaac. Rebeca chega, Isaac se casa com Rebeca. E o tempo vai passando, e se percebe, Abraão morre, se percebe que Rebeca não gera, Rebeca não engravida de jeito nenhum. Rebeca não consegue dar a Isaac um filho. E o que é isso? Estranho, né? Uma vez que a gente acabou de afirmar que quem escolheu Rebeca para Isaac foi Deus. Quando a gente olha para a história de Abraão, Abraão também teve uma esposa que era estéril. Mas a história de Abraão com Deus passa a ser contada depois que Abraão já está casado com Sara. E eles viviam em Ur dos Caldeus. Abraão cresceu lá, teve a vida dele lá, se casou com Sara lá, e depois de muito tempo, Abraão já era velho, é que Deus vem e fala com ele. Agora, Isaac, a Rebeca de fato é uma escolha de Deus para Isaac. Se você analisar como foi que Eliezer identificou que era a Rebeca que deveria ir, a gente percebe a mão de Deus em tudo. Até porque o próprio Eliezer, que foi em busca de uma noiva, pediu sinais a Deus. E todos os sinais que ele pediu a Deus recaíram sobre Rebeca. Os sinais bateram todos, não havia dúvida. Rebeca era a moça que Deus estava escolhendo para Isaac. Agora, peraí. Deus chama Abraão para formar a partir de Abraão uma grande nação. Aí quem está na sucessão de Abraão, nessa continuidade de formação dessa grande nação, é Isaac. Aí Deus escolhe para Isaac uma mulher que é estéril. E a promessa de formar a partir deles uma grande nação, vai para onde? Fica onde isso? Aos olhos naturais, Deus deveria escolher para ser a esposa de Isaac uma das irmãs, tipo Pâmela, né? Pâmela, esposa de Paulo Rosa, tipo assim, um filho por ano, né? Tinha que ser alguém com esse tipo de característica. Mas olha o que o texto está dizendo: escolhe uma mulher estéril, e Isaac vai se casar com ela. E antes de Isaac se casar com Rebeca, Deus não chega para ele e diz assim: meu filho, espera um bocadinho, não casa para ela não, porque você sabe que eu tenho a promessa de fazer de vocês uma grande nação, só que ela é estéril. Não, Isaac não sabia que ela era estéril. Deus sabia e mesmo assim a trouxe. Então que negócio é esse? Impressionante isso. Deus tem promessas e faz ele casar com uma mulher estéril. E esse rapaz ouviu, ele cresceu ouvindo assim: ó, nasceu para dar certo, já nasceu debaixo de promessa. Agora deixa eu te dizer uma coisa, contar um segredo, não fica triste não, e nem sai correndo da igreja dizendo: eu não quero isso. Todo aquele que tem promessa vai encarar grandes desafios na vida. Agora deixa eu mudar a ordem. Todos aqueles que têm grandes desafios na vida é sinal que tem grandes promessas para ver acontecer. Ficou melhor assim para você? Pois é.
O que eu quero dizer para você é que esse grande desafio aí pode ser um sinal de que Deus tem coisa grande para você. Esse grande desafio aí pode ser um sinal de que a promessa está bem perto. É só você ter a coragem de encarar esse desafio aí. Vamos dar uma olhada agora para o comportamento de Isaac. Presta atenção, meu irmão Bruno. Isaac cresceu ouvindo assim, ó, nasceu para viver sonhos, nasceu para dar certo, nasceu para ser vencedor, nasceu para arrebentar, é filho de Abraão. Deus tem promessa para Abraão, Deus também tem promessa para ele. Ele cresce ouvindo que Deus tem promessa para ele. Aí quando ele se casa, a mulher é estéril, passa 5 anos e nada, passa 10 anos e nada, passam 15 anos e nada, passam 20 anos e a mulher não engravida. Que coisa! Nesse momento, Isaac poderia ter se casado com mais uma, com mais duas, poderia ter feito filho em concubina, né? Como o povo fazia naquela época. Ele poderia ter buscado fazer filhos com outras mulheres, mas Isaac não. Isaac permaneceu ali, e olha o que Isaac fez. Olha o que está escrito aqui. Isaac orou insistentemente ao Senhor. Eu vou repetir, olha. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Quem é esse Isaac? É o Isaac que tem promessa. Quem é esse Isaac? É o Isaac que já tem palavra de Deus liberada sobre a vida dele. Mas é interessante, o fato de ter promessa não pode me prender na zona de conforto. O fato de ter promessa não pode fazer com que eu pense que é só cruzar os meus braços, sentar e ficar esperando que tudo vai acontecer. Tem promessa, mas quem tem promessa tem que encarar desafio. Quem tem promessa tem que ter atitude. Peraí, Deus não disse que a descendência seria poderosa? Deus não disse que formaria uma grande nação? Então Isaac poderia sentar e dizer: vou esperar Deus fazer, não preciso fazer mais nada, porque Deus falou, Deus vai fazer. Mas o texto está dizendo que ele orou insistentemente ao Senhor. Quando a gente diz orar insistentemente, alguns irmãos podem pensar assim: olha, veio no culto de terça, orou no culto de quinta e orou no culto de domingo. Aí se não acontecer, foi porque Deus não quis. Ah, é? Se fosse nos dias de hoje, você pode imaginar comigo quantos cultos de terça, quinta e domingo Isaac teria vindo até o altar para orar? Porque foram 40 anos orando. Eu vou dizer de novo, foram 40 anos orando. Ele orou insistentemente durante 40 anos. Orou 5 anos e nada, 10 anos e nada, 15 anos, 20 anos e nada, 30 anos de oração e a bichinha não engravida, 35 anos de oração e nem atrasa nada, 37 anos de oração e nada acontece. A maioria já teria desistido há muito tempo e teria dito: eu vou dar meu jeito, porque Deus não deu o jeito dele. Agora aqui, tira a tua mão e coloca o teu joelho para que Deus coloque a mão dele. Eu vou repetir isso: tira a sua mão, coloca o seu joelho, que Deus coloca a mão dele. Você está entendendo ou não? Isaac tirou a mão dele, não quis fazer filho em outra mulher, mas colocou o joelho. E quando Isaac colocou o joelho, Deus desceu e colocou a mão. Onde você colocar os teus joelhos, Deus vai colocar a mão dele, hein? Aquilo que você colocar no joelho, Deus vai segurar na mão dele. Isaac orou. Isaac orou. Pergunta por quê? Porque ele queria família. Isaac queria. Qual tipo de família que Isaac queria? Minha esposa e meus filhos. Isaac tinha um sonho para a família. É isso que eu estou dizendo a você. Isaac tinha um sonho para a família. E o sonho que Isaac tinha para a família não era ele, a esposa dele e um filho que ele fez em outra. Não. O sonho que Isaac tinha pela família era o seguinte: olha, eu, minha esposa e os nossos filhos. Esse era o sonho. Esse era o plano A de Isaac. E qual era o plano B? Não tinha. Isaac não tinha plano B. Porque o que estraga o plano A é o plano B. O que estraga o plano A é ter o plano B. Porque aí quando o A está difícil de acontecer, você parte para o B. Isaac não tinha plano B. Isaac decidiu: vou ter filhos com ela. Isaac
trouxe para a mente e para o coração o padrão de família que ele ia viver. Isaac decidiu: a minha família vai ser assim, eu, minha esposa e os nossos filhos. Só que nem tudo é fácil como a gente gostaria que fosse. Agora, o fato de não ser fácil como a gente gostaria que fosse, não quer dizer que a gente deve desistir quando está difícil. Deixa eu te dizer uma coisa: qual é o teu sonho para a família? Qual é o teu sonho para a tua família? É um casamento abençoado? Aí vai desistir quando fica difícil? Desculpa, irmão, eu vou usar uma linguagem dos jovens. Qual é a sua? O seu sonho para a tua família é esse. Aí quando fica difícil de viver esse sonho, você parte para o plano B. Aí divórcio já passa a ser concebível para você. O divórcio passa a ser o plano B. O botar as mochilas nas costas e sair e tentar lá fora com outros passa a ser o plano B. É por isso que tem gente que já está no plano J. Porque aí o B não dá certo, vai para o C, para o D, para o E, para o F, vai embora, vai seguindo. Aí pensa assim: uma hora eu acerto. Você não está vivendo sonho. Você está vivendo pesadelo, se você acha assim. Qual é o teu sonho, Isaac? Está vendo aquela bichinha ali, ó? Aquela bichinha bonitinha ali, tá vendo? É quem? É minha esposa. Eu fico imaginando Isaac conversando com os amigos dele com uma aqui, com outra lá. Ele dizia: não quero não. Por quê? Olha lá, olha o que Deus me deu. É com ela que eu vou ser feliz. Minha família é com ela. Não abro mão delazinha não. É minha, Deus me deu, é minha. E o plano de família que a gente tem somos nós e os nossos filhos. Isaac, você tem sonho? Tem. Qual é o teu sonho? Uma família abençoada. Aí o que Isaac fez? Isaac pega esse sonho e coloca diante de Deus. Pergunta para o teu irmão: qual é o teu sonho para a família? Olha aqui para mim, em relação à tua família, você vai viver o sonho ou vai viver o que dá para viver? Vai viver o sonho ou vai ficar aceitando do jeito que está? Hein? Vai aceitar a tua família do jeito que está ou vai fazer esse sonho virar realidade? Vai aceitar esse caos que está aí ou vai fazer o sonho virar realidade? Vai aceitar o diabo bagunçar ou vai fazer esse sonho virar realidade? Apóstolo, mas eu já tentei. Tentou com a sua mão, não tentou com o teu joelho. Vai para o joelho, Isaac. Isaac foi para o joelho. 40 anos orando. Até que um dia Isaac mais uma vez fez a parte dele. Deixa eu dizer uma coisa também para você, irmão, porque o contrário também é perigoso. Isaac não fez com a mão dele aquilo que Deus teria que fazer com a dele. Ou seja, Isaac não foi buscar ter filho com outras. Aquilo que Isaac sabia que Deus faria com a mão dele, Isaac não procurou fazer com a dele aqui. Mas 40 anos de oração também foram acompanhados de 40 anos, irmãos, de atitude. Como assim? É porque as crianças não sabem disso não. Pelo menos não era para saber. Mas para se ter filho, tem que fazer um negócio. Você está entendendo ou não? Entendeu, né? As irmãs. Tem gente em casal mais velho que está pensando: como é que é mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Para se ter filhos, tem que ter. O que eu estou dizendo para você é que 40 anos depois, Isaac estava lá olhando para ela dizendo: vem cá, vem. Isaac 40 anos depois está dizendo para ela assim: eu acabei de orar, agora deixa eu te amar. O que é isso? Irmão, fica imaginando esse negócio. Isaac primeiro dobrando o joelho e orando, e depois indo, segurando na mão da amada dele, dizendo assim: vamos ali comigo, meu amor. E dizendo assim para ele: eu acabei de orar, e eu creio que dessa vez vai acontecer. Eu acabei de orar, e Deus vai nos abençoar. Eu acabei de orar. Isaac fazia parte dele em oração, mas também fazia parte dele em atitude. Que não adianta só orar não, valeu?
Não adianta também só orar e não amar. Não adianta só amar e não só orar e não cuidar. Não adianta só orar e não pedir perdão. Não adianta só orar e ficar gritando o tempo todo. Não adianta só orar e depois com a própria boca amaldiçoar, dizendo: eu desisto, não tem mais jeito, acabou, não vai ter saída. Não adianta orar, mas não fazer a coisa certa depois da oração. O sonho dele, ter filhos com ela. Então ele orava. E isso aí também. Por quê? Porque se eu quero realizar sonhos, eu tenho que ter disposição para fazer aquilo que é preciso. Em relação à sua família, vai deixar do jeito que está, ou vai orar e fazer aquilo que é preciso? Talvez para alguns aqui seja orar e pedir perdão. Talvez alguns aqui seja orar e perdoar. Talvez para alguns aqui seja orar e ir lá e abraçar aquele filho. Orar e ir lá e dizer: você é importante para mim. Orar e ir lá e dizer: você é um presente que Deus me deu. É orar e fazer a sua parte. Pergunta para o teu irmão: tem sonho para a tua família? Após de novo isso? Para ele lembrar que um tempo atrás ele dizia que tinha sonho, mas devido aos pesadelos que viveu, foi deixando o sonho de lado e achando que aquilo era impossível de acontecer. Eu vim aqui só para te fazer essa pergunta: vai aceitar do jeito que está, ou vai orar para viver o sonho que você tem em relação à sua família? Lembra de Ana? Dentro da casa de Ana tinha filhos. Tinha, não era dela, era da outra, mas tinha filho. Era criança para todo lado. Ana tinha um marido, Elcana. E Elcana, diferente de Isaac, Ana não podia gerar. Ele foi, casou com outra mulher e teve filho com a outra. Ficou com as duas. Uma que gera e a outra que não gera. E Ana tinha um sonho para a família. E qual era o sonho de família que Ana tinha? Ser mãe. Qual era o sonho de família que Ana tinha? Dar filho para o marido dela. Mas o marido dela já tinha filho, mas ela não tinha filhos. Então ela tinha o sonho de família para a vida dela era olhar para o marido, olhar para uma criança e dizer: é o nosso filho. É o que Ana fez? Orou. 25 anos demorou, mas ela não buscou um plano B. Ana manteve o plano A. E o plano A de Ana era: mesmo estéril, eu vou engravidar. O plano A de Ana implica em desafiar o impossível todo dia e dizer para o impossível: você não governa a minha vida, quem governa a minha vida é Deus. Eu não vou parar por causa de você, eu vou avançar por causa de Deus. Eu não vou desistir por causa de você, eu vou continuar por causa de Deus. Eu não vou esquecer do meu sonho por causa de você, seu impossível. Eu vou continuar sonhando por causa de Deus, que é o Deus do impossível. Lembra de Zacarias? Lembra de Zacarias? Sacerdote já, quase aposentado. Sacerdote, e a esposa dele? Mulher de Deus, serva do Senhor. Lucas primeiro vai falar. Só que esse casal de velhinho, eu fico imaginando esse casal de velhinho dizendo: a gente tem sonho ainda, rapaz. Eu fico imaginando esse casal de velhinho em algum lugar. Imagina se fosse hoje. Quando a gente chega a uma certa idade, o lugar que a gente frequenta passa a ser, vocês vão entender ainda, o lugar que a gente frequenta passa a ser cafeteria. Então imagina esse casal de velhinhos sentado na cafeteria, se fosse hoje, e chegando uns jovens lá para comprar uma Coca-Cola, e falando assim: vocês dois aqui, vocês são gente boa, tá? E aí, como que foi a vida de vocês até aqui? E Zacarias olhando, dizendo: como é que foi? Não, a minha vida não foi, a minha vida está sendo, porque eu ainda tenho sonhos. Eu ainda vou viver muita coisa. Eu ainda acredito. Porque quem olhava para a vida de Zacarias e Isabel poderia perguntar isso, né? Como foi a vida de vocês? Mas não tem essa de foi, ainda está sendo. Por quê? Porque Zacarias ainda orava. Pelo quê? Pelo sonho de família que ele tinha. E qual era o sonho de família que o doidão do Zacarias tinha? Ter um filho com Isabel. Irmão, Isabel já era velhinha, já não ovulava mais, e quando ovulava era estéril. Uma estéril idosa,
Mas quando Zacarias olhava para ela, dizia: ainda vou ter um filho com ela ainda. Agora, irmão, peraí, entenda, você é inteligente. Quando Zacarias olhava para ela e dizia: ainda vou ter um filho com ela ainda, você está entendendo, né? É porque Zacarias, quando chegava em casa, ainda partia para cima da velhinha. Ainda tinha disposição para lutar por aquilo que ele acreditava. Aí hoje em dia eu vejo um monte de gente jovem, sem disposição nenhuma para lutar. Na primeira dificuldade quer pular do barco, quer desistir de tudo. Toma vergonha, porque se um Zacarias continuava acreditando no plano A, hoje chega em casa e rasga o plano B. Você não vai ter plano B, você vai orar pelo plano A, chorar pelo plano A, tomar atitude pelo plano A, e Deus vai fazer acontecer. Qual era o sonho de família de Zacarias? Ter um filho com Isabel. Aí ele está dentro do templo, servindo ao Senhor, aparece um anjo. O anjo olha para ele e diz: Zacarias, não temas, as suas orações foram ouvidas, e Isabel, sua mulher. Aí eu gosto, Tiagão de 30 e poucos anos. Eu gosto, sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: as suas orações foram ouvidas, e Isabel, sua mulher, vai conceber. Por que eu estou dizendo que eu gosto? Porque Zacarias não orava assim, ó: Senhor, me dá um filho. Não. Ele orava assim, ó: Senhor, dá um filho para mim e para Isabel, minha mulher. Você está entendendo? O sonho dele não era filho com qualquer pessoa. Não, ele não queria realizar. O sonho dele não era ter um filho. Não. O sonho dele era ter um filho com Isabel. E o que é isso? Sonho bem definido para a família que eu tenho. Sonho para a família mesmo. Não era um sonho particular, era o sonho para a família dele. Qual é o sonho que você tem para a tua família? Qual é o sonho que você tem para a tua casa? Zacarias era velho e não desistiu do sonho que ele tinha. Ana passou 25 anos orando, mas não desistiu do sonho que tinha, e Deus realizou o sonho. Isaac passou 40 anos orando e não desistiu do sonho. Deus deu o sonho para Isaac. E qual era o sonho de família de Isaac? Ter filho com Rebeca. Aí chegou o dia. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Aí olha o que está depois do ponto e vírgula. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sonho de família, ó, não era filho para ele. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga assim: ficou grávida. Eu vi uma grávida aqui hoje na frente. Ficou grávida. Só que é o seguinte: o sonho de Isaac era: Senhor, dá um filho para nós. Senhor, eu creio que Isaac fechava os olhos e imaginava uma criança correndo dentro de casa, puxando a roupa dele, dizendo: pai, vamos ali jogar bola. Eu creio nisso. Aí Deus fez. Por quê? Isaac orou e fez a parte dele. Entendeu, né? Aí Deus fez a parte que só ele poderia fazer. Ela ficou grávida. Só que quando ela ficou grávida e a barriga foi crescendo, começou um rebuliço dentro da barriga dela. Um rebuliço. Um chuta para lá, um chuta, outro cabeceia. Ficou um negócio estranho dentro da barriga dela. Aí ela ficou sem entender que voroço é que está acontecendo aqui dentro. E foi orar. Porque é impossível ter um homem dentro de uma casa que está orando há 40 anos e o cônjuge também não procurar o caminho da oração. Eu vou repetir e já vou te explicar. Quando Rebeca começou a sentir uns negócios que não estava entendendo, ela dobrou o joelho e foi falar com Deus. Porque dentro de uma casa onde tem alguém que todos os dias dobra o joelho para falar com Deus, é impossível que a outra pessoa também não faça isso em algum momento. O que eu estou dizendo agora é para você, mulher, que já está orando dentro da tua casa há tanto tempo e seu marido ainda não se converteu. Continua orando, porque através da sua vida com Deus, aquela pessoa também vai passar a ter a vida dela com Deus. Rebeca dobra o joelho e ora, e quando Rebeca ora, Deus responde a ela. E Deus vai dizer assim, ó: calma, fica tranquila. É porque o que está acontecendo dentro de você é que não tem um,
Não tem uma criança, tem duas. Qual era o sonho de Isaac para a família dele? Ter um filho com Rebeca. E ele acreditou tanto naquele sonho, lutou tanto por aquele sonho, orou tanto por aquele sonho, que quando Deus decidiu realizar aquele sonho, Deus ainda fez algo muito maior do que ele imaginava. O que eu aprendo com isso e eu termino aqui? Quando eu apresento a Deus os sonhos que eu tenho para minha família, Deus me leva a viver coisas maiores do que aquelas que eu sonhei. Fique em pé comigo porque eu quero terminar. Pode ser que esteja difícil. De repente o sonho que você tem está bem longe da realidade. A realidade é o inverso do que tudo aquilo que você sonhou. Continua sonhando. É a tua família, desiste não. É o teu filho, desiste não. Teu filho não é do diabo. Para de abrir a sua boca você mesmo para dizer isso. Porque tem pai e mãe que abre a própria boca e fica dizendo: isso deve estar lotado de diabo, de demônio. Para com isso. Faz isso não. Eu sei que tem hora que você fica com raiva e explode. Mas se a sua palavra não for melhor do que o silêncio, opte pelo silêncio. Fica quietinho. Melhor ficar quietinho que dar força para demônio. Para de alimentar o que o diabo quer que você alimente. Abra a tua boca para abençoar. Qual é o sonho que você tem para a tua família? Não seja individualista agora não. Eu sei que você tem sonhos pessoais também. Estou dizendo que é errado ter não. Mas os sonhos pessoais também devem ser comemorados em família. Mas nessa manhã deixa eu falar o sonho de família. Qual é a família que você sonha ter? Como que você quer que seja a sua família? Apresenta isso para Deus hoje. Você consegue? Apóstolo, eu já sofri demais nessa área. Eu sei. Sei que tem gente que já apanhou demais nessa área. Mas agora, a partir de agora, você vai dar certo. É só você não desistir. Insiste, ora, clama, chora, faz a sua parte. Porque Deus quer fazer a parte dele. Deus quer fazer a parte dele. Lembra de Ana, quando estava saindo da oração, o sacerdote olhou para ela e disse assim: ó, o Senhor te conceda a sua petição que o pediste. E aconteceu exatamente assim. O que Ana pediu, Deus deu. Agora é interessante, né? Ana pediu um filho, Deus deu o Samuel. Mas o cântico de Ana mais à frente é assim, ó: até a estéril foi mãe de 7 filhos. Ela pediu um, Deus deu 7. Porque quando você apresenta o seu sonho para Deus e diz: Deus, eu não desisto do meu sonho. Aí Deus olha para você e diz: nem eu desisti dos meus para você, toma. Apóstolo, já realizei todos os sonhos que eu tinha para minha família. Sonha sonhos novos, linkados a esse que você realizou. Sonha com coisas maiores. Sonha com o crescimento dos seus filhos. Sonha com um tempo novo entre você e seu cônjuge. Sonha grandes coisas, não para de sonhar não. Por quê? Porque o sonho faz a gente sair da cama todo dia de manhã para fazer alguma coisa até a realização deles. Não para de sonhar. Porque quem para de sonhar vira alvo da depressão, da angústia, da tristeza, do desânimo. Para de sonhar não. Quando a depressão tentar chegar perto de você, vai encontrar você sonhando, orando, agindo. Aí não vai encontrar espaço para ficar em você. Não vai encontrar. Você vai estar ocupado para ela. A porta para a depressão vai estar fechada. A porta para a angústia, a porta para o medo, a porta para a tentativa de suicídio vai estar fechada através da tua atitude. Eu sei que tem gente aqui que sofreu demais, cresceu ouvindo palavras de maldição, e pegaram essas palavras de maldição e acabam usando elas como muletas
que justificam a sua vida de dor e de sofrimento atual. Eu sou assim porque eu não tive apoio, eu sou assim porque desde criança eu sou amaldiçoada. Minha própria mãe, apóstolo, a minha própria mãe lançava maldição sobre a minha vida. Pois é, minha irmã, que coisa horrível, né? Agora eu tenho uma boa notícia para te dar, porque o próprio Deus quer te abençoar. Quem é maior, Deus ou tua mãe? Deus ou teu pai aqui na terra? Irmão? Para aí um gadinho, né? Para aí um gadinho. O próprio Deus quer que você sonhe, o próprio Deus quer levantar você, o próprio Deus está te ouvindo aqui, o próprio Deus quer fazer de você mais que vencedor. Por quê? Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para aniquilar as que são. Você já parou e olhou para a Bíblia e enxergou na Bíblia que Deus nunca pegou alguém para fazer algo extraordinário, que tivesse uma vida já extraordinária? Deus sempre pegou pessoas que tinham uma vida de dor e de sofrimento e levou essas pessoas a viver vida extraordinária. Olha para os discípulos. Deus pegou 12 homens comuns e transformou a história deles em histórias extraordinárias. E o mesmo Deus está aqui hoje na Semente do Amor. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Hoje é que data? 2? Então hoje é o segundo dia do novo semestre. É o segundo dia da segunda metade do ano. Anteontem a primeira metade do ano foi embora. Acabou. Nós entramos ontem na segunda metade do ano. O que você prometeu para Deus no culto da virada? Qual foram as suas promessas para Deus na virada de ano? Deus, esse ano vai ser tudo diferente. Então por que está sendo tudo igual? Deus, esse ano eu vou fazer diferente. Está fazendo tudo igual. Está desistindo. Chega, irmão. A primeira metade já foi. Dá tempo ainda. Dá tempo. Começamos agora o segundo semestre. Que a partir dessa virada de semestre, a tua cabeça também vire, tuas atitudes sejam diferentes, para que aquilo que você prometeu lá atrás para si mesmo, que você fez promessas para Deus na virada e fez promessa para si mesmo. Não, 2023 vai ser o meu ano. Aí está você dizendo, estou aguentando mais. Está difícil. Está difícil, irmão. É para você exercitar seus músculos da atitude.